Já estão convidados para o próximo. Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente agradecer a gentileza do convite de estar aqui, professor Tavares, a comissão coordenadora, ao fato de vocês também terem se disponibilizado para esse momento. E eu queria dizer que o mesmo afeto que a professora Renata tem por mim, eu tenho por ela, uma forma de retribuir todo esse esforço que ela tem nesse caminho de levar a comunidade acadêmica à sociedade e retribuir para a sociedade todo o aporte que nós recebemos sendo cidadãos e devolvendo como conhecimento. O Einstein dizia isso. Os jovens deveriam saber que o conhecimento que é recebido é uma herança. Muitos se esforçaram para isto, muitos de forma, hoje, anônima. Se esforçaram durante uma vida inteira para algum tipo de avanço de conhecimento. Vocês, os jovens, deveriam saber que essa herança deve ser pega dessa forma, compreendida, respeitada e, na medida do possível, avançada e transmitida além e assim seguir. Talvez essa seja uma das grandes atividades que a nossa espécie consegue fazer. E consegue fazer de uma tal forma que a gente avança como espécie na tentativa de nos mantermos no meio onde nós estamos. Não quer dizer que a gente tenha até agora logrado 100% de sucesso. Nós estamos devendo muitos milhões de anos de evolução para outros animais para provar que a gente não vai acabar com o ambiente onde a gente está. E nós estamos nos portando muitas vezes como as piores bactérias, os piores vírus que destroem o seu hospedeiro. E para piorar, nós destruímos a nós mesmos. E para isso a gente precisaria mostrar que o nosso sistema nervoso é capaz de nos fazer perceber isto, tanto quanto as melhores ações que nós fazemos. A mim chama tanto a atenção as pinturas rupestres, porque aquilo é uma representação de um ambiente, mas começa uma autorrepresentação. Da mesma forma que para mim encanta ver um nenê, um recém-nascido, ver o que ele é capaz de fazer. Ele já tem a melinização de vias essenciais para a sobrevivência. Depende dos pais, depende da mãe, obviamente. Mas, por exemplo, ele tem reflexo de preensão, tem capacidade da sucção. Isto já está melinizado, quer dizer, essa via já está pronta para garantir esse tipo de função neste momento. Muitas outras vão ser conseguidas e a gente vê nesse exame neurológico evolutivo desse recém-nascido e adiante nos próximos meses do que vai sendo capaz e de que se consegue ser capaz ao longo de toda a nossa vida, de toda essa nossa execução. Mas a partir do momento quando um desses nenês, ali por 2 a 3 anos, uma dessas crianças com 2 a 3 anos começa a fazer um desenho minimamente redondo, com um ponto e um traço, essa é uma das representações mínimas de face. Essa representação mínima de face depois vai começar a se expandir com alguns traços, e esses traços vão começar a representar o corpo. Mas muitas vezes os braços saem da face, para depois começar a sair daquele tronco principal. E aí começar a ganhar algum grau de complexidade a mais. Vocês vejam que isso é extraordinário, porque nós começamos a reconhecer. Já sabíamos de antes da questão da autoconsciência como indivíduo,
como espécie, mas começamos a fazer representações sobre isso. Ora, a complexidade do sistema nervoso é gigantesca para que isso possa ocorrer. E há um detalhe adicional com o qual eu gostaria de começar essa apresentação, porque é o que eu vou tratar a partir de agora também, sobre a morfologia e a função dos neurônios para dar essa complexidade, e é contar para vocês que nós viemos estudar justamente onde surgem os neurônios que podem estar modulando uma das nossas capacidades, que é reconhecer expressão facial com emoção. E vocês vejam que isso é extremamente importante. Às vezes a gente não se dá por conta, mas a natureza quer nos contar uma história. Mas é preciso ter olhos, ter ouvidos, para poder perceber essa história. Vocês notam como vocês estão direcionando a atenção para mim, observando a minha face? Vocês notam como eu faço o mesmo com vocês nesse nosso comportamento social? Vocês querem ver algo que eu posso fazer e tentar gerar resposta em vocês? Que é muito simpático, que é uma forma muito boa de comunicação. Se eu não tivesse falado nada, tivesse feito isso, eu gero resposta em vocês? Impressionante isso. Diferente, ó. Muito diferente. Vocês podem até achar que é irônico o que eu estou fazendo assim, ó. Não é compatível com a forma com que eu estou me postando na frente de vocês com este tipo de expressão facial. Mas bastaria que eu pudesse mudar um pouco mais. E se eu fosse um bom ator? Muito bem, todos que estão aqui hoje haverão de aprender isso aqui, mas eu não sei se vocês são capazes. Não tenho certeza. Então quem não estiver aqui confortável com o assunto, pode tomar rumo, ir embora. Tanto faz quanto fez. Notaram como se transformou em algo agressivo? O pior é que a gente é capaz de guardar mais as informações aversivas do que as positivas. Eu espero que vocês não guardem essa imagem de mim. Por favor, lembrem desta aqui do sorriso, porque eu vou contar para vocês, provavelmente, onde surgiram esses neurônios e com qual capacidade. Então, uma das razões de eu estar aqui e agradecer muitíssimo o convite é de que dentro da ideia da complexidade do cérebro, do sistema nervoso de uma maneira geral, eu que estou aqui, tenho me dedicado na parte da fisiologia a juntar dois lados que são da mesma moeda, morfologia e função, forma e função. E o que nós tentamos estudar ao longo do tempo são os neurônios. Nós já estudamos o outro grande componente celular do sistema nervoso, que são as células da glia. É inexorável que a gente fale de uma unidade neuroglial. É importantíssimo que a gente diga que não existem somente os neurônios no sistema nervoso. Durante décadas a gente fez isso explicitamente ou implícita. Por uma razão, que basicamente nós colocávamos alguns eletrodos, encontrávamos atividade, correlacionávamos com propagação de informação, que isso viria a gerar uma atividade motora ou a percepção de uma determinada sensibilidade. Nós acreditávamos que tudo isto era atributo do neurônio. Ora, o neurônio faz isso, mas ele não faz isoladamente. Ele precisa de toda a atividade associada que as células da glia geram. Nós estudamos uma área do sistema nervoso que se chama de amígdala. É um conjunto de núcleos colocados de forma abaixo do córtex cerebral, na parte anterior de um lobo cerebral, que está aqui, que é o lobo parietal, que é o lobo temporal, perdão. Nós estudamos esse conjunto de núcleos que estão colocados ali. Em um deles, núcleo medial, 3/4, 75% de todas as células que estão colocadas ali são células da glia. Por favor, lembrem aquela ideia. A natureza está querendo nos contar uma história. A gente precisa ter olhos e ouvidos para isso. Quando ela nos conta que botou 3 células da glia para um neurônio, essas aqui não são células pouco importantes para o funcionamento do local. Nós é que podemos saber pouco. Isso me lembra a história da neurofisiologia quando se estudava o cerebelo
A ideia era, se fosse estimulado eletricamente o córtex cerebral, em condições éticas, em pacientes que iam para neurocirurgia, e via-se com essa estimulação elétrica, que, por exemplo, movia uma determinada parte do corpo, um determinado músculo, o mesmo procedimento feito no cerebelo não gerava resposta idêntica, motora. Aí alguém cunhou a ideia de que o cerebelo era uma zona muda. Se estimulava, ele não falava nada. Agora, o cerebelo não é zona muda. É um investigador que é surdo. Porque há muito que esse cerebelo tem, há muito que ele tem para contar sobre as suas funções. Mas essa não era a melhor forma para instigar a resposta. Com este tipo de conhecimento também, a gente transforma uma ideia do que é um investigador em um cientista. Isso quem me ensinou foi o professor César Timiaria, membro da Academia Brasileira de Ciências, numa conversa que ele teve com Carlos Chagas Filho, fundador do Instituto de Biofísica. Bom, a gente já sabe de quem era filho, Carlos Chagas Filho. Pois numa conversa, eles pensaram juntos. Há uma diferença entre o investigador e o cientista. Ambos vão procurar descobrir algo. Então, a árvore tem suas raízes, tem tronco, tem galhos, tem folhas, frutos, sementes, tudo isso. Geralmente, o investigador tem essa percepção. O cientista chega nesse mesmo ponto, só que ele sabe que essa árvore está colocada dentro de todo um ecossistema. Tem toda uma química, uma física, uma matemática que levou àquela biologia. Aquela árvore agora faz parte de todo um contexto. E todo aquele contexto de vida é o que aquele cientista procura compreender. É o conjunto todo. Ora, é como dizer que a gente procura então enxergar mais do que o simples resultado. A gente procura ver o que existe nessa comunhão de funções e propriedades em cada um desses dados que a gente busca. Isso poderia se aplicar a uma série de outras áreas do conhecimento. Para aquela que nós estamos nos dedicando, que é o estudo da morfologia e da função, e aí vamos tomar a liberdade de estudar os neurônios. Nesse momento, nós seguimos o que este excepcional cientista, Santiago... Embaixo. O dedinho, o indicador, tu aperta. Obrigado. Este cientista excepcional, Santiago Ramón y Cajal, espanhol, Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1916, conseguiu. Esses aqui são desenhos feitos por ele próprio. São neurônios do córtex cerebral humano. Não são todos os neurônios que se encontram no córtex cerebral. São aqueles que ficaram passíveis de serem observados empregando-se uma técnica chamada de Golgi, em homenagem a Camilo Golgi, onde os neurônios impregnam-se por prata, passam a ter uma cor escura que contrasta contra um fundo mais claro. Quando plenamente adequado o resultado, percebe-se um neurônio com todos os seus componentes. O corpo celular, todas essas ramificações que lembram galhos de árvores são dendritos. Este ramo que está colocado aqui abaixo, este é um axônio. Minimamente a gente acreditava que um neurônio poderia ter 3 partes, com exceções. Hoje a gente diz que tem que ter 4 partes. A quarta parte é que a superfície desses dendritos são irregulares. Por serem irregulares, neste caso, eles apresentam umas protrusões que nós chamamos de espinhos. São os espinhos dendríticos. Formam um quarto elemento para processamento de informação. A ideia que está por trás dessas morfologias todas, essas formas todas para serem estudadas, é de que deve existir uma diferente função. Ora, se todos os neurônios processassem o mesmo tipo de informação, seria de esperar que a gente encontrasse uma grande homogeneidade deles em todas as áreas que a gente tivesse encontrado. Hemácias não têm grandes diferenças entre si. Hemácias são basicamente todas idênticas. Algum grau de variabilidade dentro de uma distribuição normal, mas são praticamente todas idênticas. Temos muitas diferenças aqui. Célula adiposa não tem muita diferença. Pode ter maior volume, menor volume, mas não tem uma grande variabilidade estrutural, tanto quanto neurônios apresentam.
Isso significa dizer que esses neurônios devem ter associados à sua forma uma função. E se a gente diz que essa forma pode ser complexa, deve estar associado também com a possibilidade da função ser complexa. Ou, em outros termos, essa função deve suprir uma maior complexidade. E a complexidade, por sua vez, também deve se valer e deve induzir algo na morfologia, na sua estrutura, na forma que essa célula tem. E, de fato, é assim. Então, quando a gente vê, por exemplo, este neurônio que está colocado aqui, que é um neurônio cujo corpo celular originalmente tinha um formato triangular observado, e se imaginou que tridimensionalmente pudesse ser uma pirâmide, esse neurônio recebeu o nome de neurônio piramidal. Aqui em cima é a superfície que tem contato com meninge. Aqui embaixo com a substância branca. Então, a primeira camada está colocada aqui. A sexta camada característica do neocórtex, do córtex de surgimento mais recente, neocórtex cerebral, tem 6 camadas. Esse neurônio piramidal está na camada 5. Pois se vocês observarem bem esse neurônio piramidal da camada 5, vão ver que tem uma grande quantidade de ramos dendríticos aqui na base. Todos esses prolongamentos a partir do corpo celular. E há um grande ramo que se dirige à superfície, que é o ramo apical. Quem viu isso pela primeira vez e também viu a morfologia, o aspecto de que o axônio pode se propagar a uma maior ou menor distância, cunhou a ideia de que dendritos e corpo celular recebiam informação e o axônio haveria de transmiti-la nesse conjunto funcional. Então, se todos nós agora estamos de acordo com a ideia de que dendritos e soma recebem informação, muito mais superfície de membrana tem os dendritos do que o corpo celular. Logo, a gente vai começar a admitir que os dendritos servem muito mais para receber informação que está sendo transmitida para esse neurônio do que o corpo celular. Ambos recebem, mas um tem mais superfície de membrana, deve estar recebendo mais. Se eu contar para vocês que todos nós estamos utilizando esses neurônios agora para o processamento que nós estamos fazendo dessas atividades, se eu contar para vocês que esse é o tipo de neurônio que não é exclusivo, mas é um deles que atrofia na doença de Alzheimer, e quanto mais ele vai perdendo essas ramificações, mais o paciente tem declínio das suas capacidades sociais. Então a gente começa a estabelecer uma relação entre forma e função normal e função alterada. Daqui vem alguns desafios. Desafios agora são de pensar o seguinte: mas por que a natureza resolveu desenvolver um neurônio com esse formato piramidal? Ora, primeiro, porque um neurônio desses com formato piramidal ocupa um determinado volume. Mas se ele tem mais capacidade de processamento de informação a partir de agora, essa é uma grande vantagem. Como se eu contasse para vocês, esta mesa aqui tem esses objetos em cima dela. Eu tenho ali um computador. Daqui a 5 minutos eu diria para vocês, este aqui é o mesmo volume que precisa ser ocupado no espaço. Porém, eu gostaria de processar mais informações com o que estiver aqui nessa mesa. Ora, o que eu poderia fazer era pegar esse computador e transformá-lo em alguma coisa mais avançada, com um processamento maior. E se eu conseguisse trocar algumas peças aqui, mas não mexer no volume que ele está utilizando, esse objetivo foi plenamente alcançado. Vocês imaginem o que isso significa quando a gente pensa, provavelmente essa é a grande surpresa para as pessoas de uma maneira geral, embora isso a gente tenha que remontar inclusive a época dos egípcios antigos e tenha que vir para a Grécia Antiga para dizer que as funções que nós elaboramos com o nosso sistema nervoso são obviamente relacionadas com ele, e ele está colocado aqui nessa caixa craniana, na coluna vertebral, no seu espalhamento periférico, para onde ele vai e o que chega a ele. Agora, se nós imaginamos que o que nós temos aqui, dentro da nossa caixa craniana, deve nos dar todas essas capacidades de vida, de relação, mais os nossos próprios entendimentos, percepções e capacidades, vocês imaginem que se a gente identifica que nós temos muitas capacidades
de função, talvez fosse um grande problema ter que ir aumentando o número de células que estão ali para poder ir ganhando mais funções. Porque daqui a pouco a gente teria a necessidade de ter um volume cada vez maior desse tecido. Vocês viram que é como se eu dissesse para vocês, olha, eu gostaria de que meu músculo fosse capaz de executar mais força. Bom, ele vai fazer isso, só que ele vai aumentar de volume. E vai aumentando de volume, vai aumentando de volume, consideravelmente. Mas se eu digo que ao longo da evolução seria muito importante que o sistema nervoso viesse adquirindo mais funções para estabelecer capacidades em relação ao meio, se ele fosse ganhando cada vez mais volume, porque a gente viria a aumentar cada vez mais cada uma das células que estão ali, ou aumentasse o número de células, não teria um problema sério. Qual seria o tamanho da caixa craniana? Com qual dificuldade para nascer? E se a gente nascesse, qual a dificuldade para manter essa cabeça em cima aqui de um pescoço? Com que estrutura muscular? Esquelética? E se fosse mesmo grandão, enorme, e a gente mantivesse esses olhinhos aqui, e nós fôssemos as presas, e tivesse que tirar toda essa cabeça lá do esconderijo para ver se o predador estava perto, para depois voltar a se esconder. Eu acho que nós não estávamos aqui mais nem como espécie. Então vocês vejam que há uma necessidade ao longo da evolução de pegar os elementos que estão ali e tentar transformá-los. Interessante porque tem um dado morfológico e é instigante. Nós pegamos por volume, volume por volume, a quantidade de células que existe no córtex cerebral do rato não difere muito da que existe em nós. Ora, mas a gente faz muito mais coisas do que um rato é capaz de fazer. Não tem dúvida nenhuma. Então, como pode uma coisa dessa? Ou nós fizemos duas coisas. Nós especializamos mais algumas dessas células que estão ali, naquele volume, e a gente acabou preguiando o nosso córtex cerebral. Então, por exemplo, se vocês imaginassem a minha camisa, manga comprida, até a parte do punho, e tudo isto aqui fosse superfície para colocar neurônios. Se isto fosse liso, teria que ocupar todo esse espaço, X, Y e Z, todo esse volume. Mas se eu agora pego essa manga da camisa e trago ela desta forma, eu continuo com esta superfície de manga de camisa. Só que eu consegui preguiar para ocupar menos volume. Vejam que isso não é novidade em termos biológicos. No intestino a gente tem isso. Superfície absortiva do nosso trato gastrointestinal, representado principalmente por intestino delgado, se fosse de uma estrutura linear, por estimativa, seria do tamanho de uma quadra oficial de tênis. Agora vocês imaginem que isso seria uma temeridade para um animal ter isto aqui, uma quadra oficial de tênis, na tentativa de deambular por aí e fazer todas as suas funções. Não é o que acontece nesse volume aqui. Para cá, existe analogamente, obviamente com função distinta, mas existe analogamente um pregueamento para conseguir ter uma superfície maior para colocar esses elementos capazes de processar informação. E o que esses elementos são capazes de fazer? Processar mais informação. E um dos elementos que mais processa informação são esses neurônios piramidais, porque eles passam agora a ter uma organização privilegiada. Passam a ter aqui um dado adicional funcional, que é o desenvolvimento de domínios ou compartimentalização de informação. Outros neurônios podem ter isto, não é exclusividade só dessa morfologia, mas esta morfologia, esta forma de neurônio tem essa possibilidade. Quando a gente pega algumas áreas do córtex cerebral humano e descobre que 85% no máximo das células que estão colocadas ali são neurônios piramidais, bom, esse neurônio é um elemento chave para esse tipo de processamento que se quer. E o que se diz de domínio compartimentalização é isso aqui, ó. Em cada uma dessas áreas que está colocada de cor diferente, pode ter um aporte sináptico distinto. Ou seja, um aporte de informação, de processamento de informação que seja diferente. Ora, eu posso também considerar que a informação que chega para esta região basal e esta outra aqui proximal apical da base
proximal do ápice podem ser idênticas? Pode também. Mas eu já posso começar a brincar muito com esse tipo de informação. Eu já posso determinar aqui coincidência. Chegou mais na base e não chegou no ápice. Bom, então toda a informação tem que ser processada aqui, com as características biofísicas que a membrana tiver por aqui. Se eu começar a brincar no tipo de transmissor liberado, no tipo de receptor onde ele vai atuar, se eu começar a brincar nos tipos de canais que existem nesses locais, nas alterações de voltagem, em somações para aumentar a atividade ou inibições para diminuir a atividade, a gama de possibilidades que se tem agora é muito grande. Se eu conto para todos vocês que a gente tem mais aporte de informação excitatória do que inibitória, mas a inibitória está colocada, por exemplo, aqui, ao redor do corpo celular. E do corpo celular, geralmente, sai o axônio que vai transmitir informação. Pois tem menos da informação inibitória, só que ela está num ponto absolutamente estratégico. Pode deixar que todas as outras excitações aconteçam em outros locais, faça a computação que for nesses locais, mas se estrategicamente é necessário inibir a atividade dessa célula, está ali no ponto de entrada da confluência para o que será a função do corpo celular e daí a atividade do axônio. Se a gente pensar isso mais, também começa a cogitar a seguinte possibilidade. Ora, pode ser que a gente tenha a função desses neurônios que sejam feitas e não necessariamente dependam da transmissão para o corpo celular. Pode ser que a gente faça a compartimentalização, cada uma dessas partes aqui processa a informação e tem atividade aqui, dentro de uma camada, não necessariamente numa forma longitudinal. São múltiplas vantagens que a gente passa a ter quando troca uma das peças do elemento. Mais do que isso, se a gente sabe agora que pode mandar informação num sentido ou outro para que o neurônio decida as suas capacidades de integração de informação, o que é que vai acontecer, se vai ter mais atividade, menos atividade, bom, a gente pode, nesse momento, começar a conjugar várias aferências, várias chegadas de informação para determinar qual é o resultado final. Mais do que isso, a gente pode ver agora que a morfologia, a forma desses neurônios pode mudar de acordo com a região que a gente estiver estudando. Áreas que processam, por exemplo, a sensibilidade de dedo, da mão, ou que processa a sensibilidade do tronco, tem uma estrutura como o neurônio piramidal, que já é por si complexa, mas é menos complexa do que aquela que está relacionada com a elaboração da linguagem. Vocês imaginem que esta área da linguagem é multimodal nas suas chegadas de informação. Ou seja, não tem uma única informação que chega lá. Não é só a sensibilidade de uma parte do corpo. São múltiplas informações que são necessárias conjugar para poder elaborar a linguagem. Vamos usar por conta que a gente faz esse padrão de desenvolvimento de linguagem com um bocado de esforço ao longo de muitos anos da nossa vida. Nós começamos em idade muito precoce, mas nós seguimos treinando linguagem durante muitos anos. De todas as formas. Talvez vocês não tenham vivido o caderno de caligrafia para saber o que era botar a voltinha para cima, a voltinha para baixo, da letra F e assim por diante. Mas vocês sabem seguramente o que significa trocar algum som de alguma letra numa palavra e ver como isso muda o sentido. Vocês sabem que a linguagem pode ser tão complexa que para nós a expressão bah tem múltiplas aplicações. E é sempre bah. 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 E assim vão. E engraçado que eu não expliquei, mas todos vocês sabem. Todos vocês sabem por essa questão cultural. Poderia ser que se eu tivesse dito para vocês Miket Bros, não ficasse claro um tudo bem em sueco. Mas são outros sinais, outros códigos treinados pelo nosso sistema nervoso. Ora, se a gente avançar um pouco mais, vai pensar mesmo nesses neurônios piramidais com múltiplas possibilidades. De processamento de operações lógicas, de detectores de coincidência, de informação que está chegando para eles, com capacidade de determinar se algo vai passar mais ou menos, com capacidade de filtro, de amplificação ou de segregação,
Quer dizer, esses neurônios aumentaram muito a complexidade. E mais ainda vai aumentar a complexidade do que eles são capazes de processar quando a superfície dos seus dendritos deixarem de ser lisas para poderem ter protrusões. Assim, ó. Suponham que num determinado volume, este elemento aqui está cortado transversalmente, como se fosse um dendrito. Cortado assim, como se fosse um galho da árvore. Cortado transversalmente. Tem essa possibilidade de estabelecer contato sináptico, aqui, ó, fazer sinapse com este elemento e com este outro aqui. São dois contatos. Agora imaginem que este elemento viesse a se especializar e pudesse lançar uma projeção como um espinho dendrítico, e além daquelas duas conexões que estavam sendo feitas ali, ele fosse buscar conexão com outros elementos à distância. Agora a gente aumentou em 50% as conexões. E se eu dissesse que com mais um espinho aqui a gente teria buscado informação de outro axônio, agora é 100% a mais. Vocês notaram? Esse quadrado aqui é o mesmo? Significa ocupando o mesmo volume. Aumentou-se a possibilidade de conexão, mantendo-se o mesmo volume. Se vai transmitir a informação ou não vai, outros 500. Qual é o tipo de informação? Outros 500. Mas que já se deu a chance de transmitir a informação? Ah, já se deu. Muito diferente de não ter essa conexão. E se a gente começar a pensar assim, por exemplo, um ramo dendrítico desses, liso, teria essa superfície. Mas na medida que a gente começa a botar todos esses arranjos, muito mais complexidade tem para essas sinapses. E quando eu digo em mais complexidade, é porque eu vou começar a dizer para vocês que essas protrusões podem ter formatos diferentes. E se a gente é tentado imaginar que se tem formatos diferentes, tem funções diferentes, e nós vamos ter que provar para cada área, para cada neurônio, para cada espinho, que é assim, a chance teórica é claríssima para isso, porque nós temos toda uma biofísica diferente para cada um deles. A gente já está vendo que já consegue ver que tem uma variedade de espinhos classificados de acordo com seu formato. E se agora a gente aplicar essa biofísica mesmo e perceber que tem um espinho desse tipo e desse outro, e aplicar a mesma carga neles, ou estimular o mesmo tipo de sinapse, vai ver que pelo formato do pescoço de um ou pelo formato do pescoço do outro, por transmissão passiva, este aqui tem menos resistência, deixa passar mais voltagem em direção ao dendrito. Este aqui tem mais resistência, funciona como um filtro nesse momento, é capaz de diminuir a passagem dessa voltagem adiante. Agora vocês notam agora que não é somente ter dado mais chance de formar contatos sinápticos, é ter criado mais chance de formar contatos sinápticos moduláveis quanto à intensidade da sua transmissão. Aumentem isto para esses neurônios que vocês estão imaginando, coloquem isto como um grau de complexidade adicional, e eu digo para vocês que quando nós nascemos, a quantidade desses espinhos é extremamente baixa. Mas ao longo desse período, nosso desenvolvimento vai aumentando. Há uma quantidade que vai chegar a ser fixa, ou seja, ela está ali e a gente basicamente não a modula muito mais. Por outro lado, há locais onde há um percentual muito considerável que é variável, que é lábil. Isso significa dizer que pode se criar e pode se sumir com espinhos dendríticos. Há uma área que nós estudamos nas ratas como modelo animal que modula todo o momento da ovulação e do comportamento sexual feminino. Pois essa área muda em torno de 35% a quantidade de espinhos dendríticos conforme varia a quantidade de estrógeno e progesterona em circulação. Ou seja, enquanto varia a quantidade dos hormônios ovarianos que estão relacionados com o processo da ovulação em si, com o comportamento sexual, nessas ratas, tem uma variação em torno de 35%. 1/3 dos espinhos muda. Mas isso significa algo adicional. Porque pela microscopia eletrônica a gente tem basicamente claro que onde tem um espinho desse, a regra é que tenha um contato sináptico, tenha um axônio. Então a gente está querendo dizer que minimamente mudou 1/3 de todas as sinapses nessas fêmeas ao longo do decurso de algumas horas. Porque as fêmeas são capazes de passar por isto ao longo do seu ciclo ovulatório, que pode levar, por exemplo, 4 dias.
Na nossa espécie é mais. Mas nas ratas, 4 dias. É muita modulação sináptica neste tempo para uma finalidade. Se a gente avançar um pouco mais nesses raciocínios, vamos começar a ver o que existe agora para nós seres humanos. E eu estaria de acordo se vocês fizessem o pressuposto de que nós temos algum grau de complexidade a mais para esses espinhos e para as sinapses que são feitas ali. O aspecto desses espinhos, a quantidade desses espinhos, eu raramente vi ou nunca vi em outras espécies como vi na nossa. Este é um tipo de espinho muito longo, visto a microscopia eletrônica em nós, seres humanos. Aqui tem uma sinapse, aqui tem outra sinapse, aqui tem outra sinapse. Essa primeira sinapse é excitatória, essa segunda é inibitória, essa terceira é excitatória. Um mesmo espinho é capaz de ser contactado por 2 locais excitatórios em posições diferentes e um inibitório. Só isso, em um espinho, já dá para fazer um bocado de arranjos. O excitatório funciona e o inibitório não. Os 2 excitatórios funcionam, o inibitório não. O excitatório funciona, mas ao mesmo tempo o inibitório. O inibitório veio antes e depois veio o excitatório. Tem tantas possibilidades da gente pensar que isso significa que é um processamento feito em um espinho, de uma parte de um dendrito, de um neurônio, dentre aproximadamente 88 bilhões de células nervosas, como por estimativa nós temos. Dotado da capacidade de processar a informação e dotado da capacidade de plasticidade. Por isso que por um cálculo matemático é pouco provável que a gente tenha um encéfalo idêntico ao outro. Todos nós somos da mesma espécie. Quero deixar claro, não há nenhuma evidência científica de que nós tenhamos raças diferentes. Somos todos da mesma espécie, com variabilidade salutar. Ainda bem que nós abandonamos, e é uma página negra da nossa história como espécie, e quem tem alma é o homem branco e burguês. Negro não tem, mulher não tem, índio não tem. E de espalhar o evangelho e destruir tudo que tu quiseres. Vou segregar, vou separar, vou matar. Por causa disso, disso ou daquilo. Nenhuma base para isto. Nem o que infelizmente veio chegando até a metade do nosso século passado com a Segunda Guerra Mundial. E nem o que se perpetua de uma maneira explícita ou implícita nos dias de hoje. Nós temos uma variabilidade enorme, mas somos todos da mesma espécie. E claro, nós temos algumas diferenças notáveis que eu acho fantástica. Por exemplo, eu achava fantástico ver o Ayrton Senna pilotando um carro de Fórmula 1. Como acho fantástico cogitar que Mozart era capaz de tocar violino com 4 anos. Acho fantástico que Beethoven fez o que fez, mesmo estando surdo. E vejo tantas e tantos outros exemplos que não precisam ser de pessoas geniais em suas áreas, mas vejo isso para cada um de nós. Vejo isso no desenvolvimento do meu filho e me maravilho cada vez mais com essa questão da vida. E queria contar isso para vocês porque nós vamos chegar neste ponto em que esses espinhos podem ter múltiplas conexões, como vocês estão vendo aqui, múltiplos arranjos. Isso agora é instigante para que vocês pensem que complexidade que está aí, que história que a natureza está querendo contar para a gente. E a inter-relação entre esses ramos que estão em cinza e outras cores aqui, que são todos para processamento da informação, mas junto com isso que é o azul, que são as células da glia, os prolongamentos gliais. E sendo assim, por favor pensem, que faz adicionalmente um neurônio desses piramidal, aumenta muito a sinapse, a sua modulação, a percepção de estímulos do ambiente, este de reconhecimento da face. Os neurônios piramidais surgiram justamente onde também começa a se desenvolver um grande lobo para processamento de emoções na nossa espécie e em outras. A complexidade das informações processadas e seus circuitos, isto aqui. A atividade recíproca entre os elementos que estão integrados, comportamentos sociais mais amplos e propriedades emergentes do conjunto funcional. Uma propriedade emergente é assim. A propriedade que surge do funcionamento de um conjunto pode ser muito maior do que a simples soma das propriedades de cada elemento.
Piloto, gasolina, combustível, fuselagem, motor, nada disso voa. Se a gente somasse isso, não voa, não voa, não voa, não voa, seria um não voa, mas voa. Agora o conjunto funcional passa a ter uma propriedade maior do que a simples soma dos seus elementos. E quando a gente vê isso, olhem esse tipo de circuitaria. Aqui começa o processamento visual, no macaco. Todas essas áreas que vocês veem como quadrado ou retângulo, são áreas relacionadas com processamento visual. Tudo que vocês enxergam como linhas são conexões. Assim funciona, minimamente, o processamento da informação visual no macaco. A gente pode até ter uma certa ponta aqui de tristeza por ser tão complexo e ser tão difícil de entender. Mas nunca de surpresa. Foram quantos milhares de anos de evolução até esse processo acontecer assim. Isso é uma ode à vida. Assim. Por isso que a gente vai tomar cuidado com todas as super simplificações. É difícil da gente fazer isto aqui e dizer que está falando a verdade. Ou está fazendo uma super simplificação. Por isso, cuidado com aquelas questões cartesianas no discurso do método. Claro, a gente faz isso. A gente começa pelo mais simples para chegar até o mais complexo. Temos muitos exemplos desses, como o Prêmio Nobel de Fisiologia. Exatamente assim. Só que se nós nos dispomos a saber onde é que tudo isso vai chegar, vai precisar não simplificar a ponto de poder entender. Sim. E se a gente avançar isso um pouco mais, bom, aqui começam algumas informações. Eu queria terminar. Isso aqui são exemplos. Esse aqui é um neurônio do hipocampo, desta região, é uma do nosso sistema nervoso. Esta região processa memória. Nós passamos a informação por essa região para determinar se nós vamos memorizar ou vamos esquecer algo. Ela é muito importante para esse processo. Claro, vocês também estão imaginando que ela está envolvida também na doença de Alzheimer, como um dos exemplos. Eu queria agradecer pessoalmente a possibilidade de termos recebido esse tecido para poder estudar. As imagens aqui correspondem aos dados de um senhor de aproximadamente 50 anos. Esta aqui é a morfologia, o aspecto, o estudo, né, da forma, né, eu sempre quero dizer como morfologia, de um neurônio dessa região de hipocampo dele, com a mesma técnica de Golgi. E aqui todo o processo de reconstrução de imagem que nós fizemos para cada um dos segmentos que estão mostrados, que corresponde aos espinhos dendríticos desse neurônio. Vocês enxergarem os espinhos dendríticos com uma forma muito ampla, uma quantidade muito ampla, e lembrarem que eles estão fazendo sinapses, eles estão processando informação, eles estão autorizados a imaginar o que isso está acontecendo no tempo e no espaço. Aonde é que chega a informação, em que tempo, processando de qual forma. Se vocês lembraram que tem propriedade emergente de um conjunto, bom, pode ser que o que um espinho esteja processando afete o que o do lado venha a processar. E a atividade do conjunto seja diferente. Se vocês lembraram que os espinhos têm capacidade plástica, isso aqui se refere às memórias que esse senhor tinha. Se vocês lembrarem das questões de individualidade, e todos nós mantendo a mesma espécie, nós todos temos esse tipo de neurônio nessa região, todos nós temos essa região no nosso sistema nervoso. Mas é bem provável que nós tenhamos significado funcional do conjunto que nos é peculiar. Eu me chamo de Alberto, tenho plena lembrança disso, estou usando a língua portuguesa, sei dos dados que estão colocados ali porque fui um dos pesquisadores, dos cientistas que coletou essa informação. Quer dizer, eu devo ter isto para o meu conjunto funcional. Se a gente avançar um pouco mais e observar este outro neurônio, eu queria contar para vocês que mais ou menos isto aqui, ó, corresponde a 50 micrômetros, esse espaço, daqui até aqui. Esse dendrito tem milímetro. Ora, milímetro a gente sabe o que é das réguas que a gente levava para a escola. Quando a gente fala em micrômetro, a gente está falando 1000 vezes menos. Mas quando a gente enxerga um dendrito desses com milímetros, vocês que tinham me ouvido falar que a gente pode correlacionar forma e função, e aqui nós estamos discutindo sobre a presença de dendritos com essa extensão, a gente acaba cogitando que esses dendritos são capazes de fazer muita conexão. Tem uma superfície disponível para conexão tremenda.
E vocês já me ouviram falar que que é um neurônio piramidal, pode compartimentalizar a informação no tempo e no espaço. A gente pode imaginar o que está acontecendo para cada uma dessas partes. Por favor, deem uma olhada novamente. Olhem a quantidade de espínios dendríticos que existe aqui. É extremamente grande. A chance de processar a informação aqui e modulá-la é extremamente grande. Lembre que cada forma de cada espinho desses tem uma propriedade biofísica. Isso que eu não contei para vocês, que a gente poderia ter mais ou menos umas 50 ou 60 substâncias modulando as sinapses. Não contei para vocês que só para uma delas, para a serotonina, a gente tem 14 subtipos de receptor. Não contei para vocês que a gente tem 2 ou 3 dezenas de canais de membrana iônicos que modulam a voltagem, que é o nosso código de vida e de função em cada um desses locais. Então parece claro que eu consegui pegar um daqueles computadores que estão colocados ali e transformá-lo com uma capacidade de processamento tremenda a partir de agora, para tudo isso que a gente é capaz de fazer no planeta Terra, todas essas nossas funções, tudo isso que a gente consegue, a mim me parece. E com isso, se a gente for agora para o neocórtex e encontrar um outro desses neurônios piramidais, outra morfologia, outros espinhos, outro processamento de informação. For agora para a transição entre a camada 5 e a 6, outra forma, outro processamento de informação. Tudo isso nesse conjunto funcional, nessas áreas interligadas, com todo esse processo. Bom, então eu acho que a gente chega a ver agora sim. Esses neurônios piramidais estão todos eles ali nos contando uma história. A natureza está nos contando uma história. É preciso que a gente tenha olhos e ouvidos para poder vê-la. É preciso que a gente tenha esse tipo de inspiração. Mas isso é uma ode à vida. Isso nos acontece. Isso acontece agora, para todos nós. Essa é uma das partes da complexidade do cérebro, como é o tema desse encontro do dia de hoje. E era isso que eu gostaria de apresentar. Muito obrigado pela atenção.